Salve, salve geral, mais um vídeo do canal, Diego foi na voz trazendo aquela mensagem pra nós. Bora lá, velho. Bom, tô muito feliz, muito feliz, porque eu estou realizando um desejo meu que eu tinha em mocota, que é tipo, gravar de madrugada, tá ligado? Que às vezes você tá na casa de alguém, ou você tá em algum lugar que, dependendo da casa, você não pode fazer barulho, então hoje eu tô gravando, é quase 1 da manhã agora e tô felizão de estar realizando isso. Bom, hoje estou com a minha camisa predileta, que eu ganhei de uma ex-namorada minha. Até hoje sou grato, tem 5 anos essa camisa aqui. Então, é isso. O tema do vídeo de hoje, galera, é os perigos da autodiagnosticação e os perigos também da romantização das doenças mentais, né? Na verdade, os perigos da autodiagnosticação e a romantização das doenças mentais. Quem deu esse tema para mim, quem passou esse tema foi o Alan. Alan, obrigado aí, meu parceiro, pela ideia, pela sugestão, uma ótima sugestão, né? O tema é meio pesado, eu vou tentar deixar leve e fácil de entender, mas o tema é pesado, é complicado, vou tentar explicar. Mas valeu, Alan, obrigado, cara. Então bora lá. A primeira coisa, galera, autodiagnosticação, se autodiagnosticar. E aí eu falo sobre os perigos de se autodiagnosticar. Né? Hoje a gente tem uma ferramenta chamada Google, né? E outras ferramentas da internet que elas nos ajudam com diversas informações. Assim, você clicou e caiu lá todos os dados, todas as características, avaliação, como avaliar. E as doenças mentais, elas vêm passando por um processo no Brasil que é de aceitação, vivenciação. As pessoas estão começando a aceitar, né? A depressão é a doença que mais afasta no mundo atualmente. E, oh, o pessoal fala que a ansiedade é o mal do século. Eu não gosto dessa terminologia porque a ansiedade é uma coisa que é benéfica para o ser humano. Claro que em seus graus ela prejudica, como tudo que é demais prejudica. Beleza, mas a gente tem as questões das doenças mentais chegando aí para serem aceitas. Isso é ótimo, cara. O SUS fazendo um belo trabalho. Eu trabalho pelo SUS, né, no CAPS, então eu posso dizer que o SUS faz um bom trabalho, se esforça para fazer um bom trabalho nessa questão, mesmo muitas vezes sem condições. As instituições hoje estão começando a abrir um pouco os olhos para isso, mas aí tem aquela coisa que é assim, né? Pelo amor de Deus, as pessoas que hoje estão vendo esse vídeo e que têm algum problema ou que estão sentindo que estão passando por algum problema, antes de realmente discorrer, eu quero falar o seguinte, cara, peça ajuda, né? Doenças mentais não são brincadeira, depressão não é brincadeira, tá? Transtorno de ansiedade, né? Brincadeira generalizada, transtorno de pânico, são coisas terríveis. Toque, são coisas terríveis. Transtorno obsessivo compulsivo, assim, são coisas que realmente chegam a matar o ser humano, dependendo do grau, tá bom? Então, antes de eu discorrer, eu quero dizer isso: peça ajuda, aprenda a pedir ajuda. E aí eu quero falar sobre os perigos dessa autodiagnosticação, dessa autoavaliação que muitas pessoas fazem, né? Primeira coisa, galera, como eu falei do Google, eu falei de outras ferramentas que você busca informações, eu quero que vocês notem o seguinte, cara, você vai lá no DSM, que é o livro lá, o manual dos diagnósticos mentais e tal, e aí ele vai falar o seguinte, ó, você precisa estar passando por isso, depressão. Vou dar um exemplo de depressão, vai. Melancolia, pensamentos negativos persistentes, anedonia. Anedonia é o que, quebrada? Anedonia é vontade de não fazer nada. Mas não é aquela sua vontade de não fazer nada de eu não quero sair hoje, eu quero ficar deitado assistindo filme. Não, não. É vontade de não fazer nada, nada. Inclusive não escovar os dentes, não ir ao banheiro. E dentro daquele movimento profundo de melancolia, de tristeza. Isso a gente dá o nome de anedonia, é terrível, tá? Bem complicado. Aí tem esse movimento, às vezes, essa questão da ansiedade, dores físicas, depressão, né? Isso eu tô dando dados aí de depressão. Aí você olhou, você falou assim, porra, velho, tenho isso, tenho isso, tenho isso. Aí o DSM fala assim, por um período maior que 6 meses, né? Pra gente entrar no diagnóstico, né, da depressão. E aí você olha e fala assim, é legal falar da memória, né? Porque a memória, às vezes, essa memória de curto prazo do ser humano, memória de longo prazo, ela não é tão simples de ser avaliada, né? E ainda mais por si só, passando por momentos difíceis, né?
passando pela própria questão da doença mental, se for o caso, né? E aí, às vezes, não tá passando, e aí a pessoa se autodiagnostica, que ela fala assim, ela se autodiagnostica. Vocês entenderam? E aí ela vai olhar e vai falar assim, porra, eu tô com isso, 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 isso. Todos esses elementos há mais 6 meses, então eu tenho. Ela não vai no psicólogo, ela não vai no psiquiatra, ela não busca ajuda, mas ela se autodiagnostica. E aí, e aí o que acontece? Qual que é o grande perigo disso, cara? Lembra que eu falei desses elementos, né? Que eu descrevi aqui na depressão? Cada elemento desse tem uma função. E é estranho falar isso, né? Mas cada elemento desse tem uma função para aquela pessoa que está passando pelo problema, né? Cada elemento desse, de certa forma, ele está ali naquele corpo, naquela mente, acontecendo porque ele tem uma função. Ele faz a pessoa fazer alguma coisa ou não fazer. Tá desregulado, tá desregulado. Né? Que nem você pega, por exemplo, eu falei da anedonia, que é uma coisa terrível, né? Que acontece e tal. Cara, em baixíssimo grau, é aquilo que a gente faz, porra. Tipo, ficar em casa tranquilaço, sem querer fazer nada, em baixíssimo grau. Agora, uma anedonia elevada, mediana, cara, você não quer fazer nada. Eu já vi pacientes que eles não levantavam da cama para urinar, para defecar, eles não escovavam os dentes. Estou falando de caso de depressão, que é uma coisa muito clássica e simples, que hoje eu digo para vocês que é comum na sociedade, muito comum. E aí você pega elementos como esse e aí você pega elementos como esse que eles precisam ser avaliados a fundo, ver qual é a função de cada um deles, o que eles estão cumprindo na vida daquela pessoa, da onde aquilo surgiu, porque essas coisas, eu falei da depressão de novo, elas não acontecem da noite pro dia, né? Ah, uma pessoa faleceu e eu entrei em depressão. Cara, ok, aquilo foi o estopim, né? Aquilo ali foi o que acionou, mas já tinha alguma coisa ocorrendo. Então, assim, precisa ser analisado a fundo, precisa ser dissecado. Quem faz isso? O profissional. Quem faz isso com maestria, normalmente? É o profissional. Ele dá o dado, ele ajuda, ele traz o paciente para aquela realidade, faz ele entender a função daquelas coisas na vida dele antes mesmo dos eventos traumáticos ou depois. Então isso é muito minucioso, beleza? E aí quando você fala de se autodiagnosticar, o grande perigo qual que é, cara? Você traz novas características, novas funções, novos dados para sua vida que você ainda não tem. Não tem. Por exemplo, eu falei de anedonia. Pô, a gente tô com anedonia aqui, tô meio pra baixo, tô malzaço, mas pô, não tenho dores no corpo, não tenho melancolia, né? Não tenho aquele pensamento depressivo, aquela coisa pesada, não tenho um pensamento de suicídio. Pensamento de suicídio a gente pode ter dois, que é o estruturado e o desestruturado, né? Que é aquele que vem esporadicamente, e o estruturado é aquele que você fala, não, vou fazer, vou amarrar a corda, vai ser tal dia, vou fazer a carta, esse é estruturado, você prepara um plano. Cara, eu não tinha isso, mas agora eu me autodiagnostiquei com depressão. O mundo lá fora tá complicado. Muitas vezes, infelizmente, eu até preciso de uma... E não tem problema em falar isso, eu preciso daquela atenção, né? E precisar de atenção é uma coisa comum, todo mundo precisa de atenção em algum momento da sua vida, né? Mas eu começo a trazer elementos da doença para minha vida que eu não tinha. E aí é onde que vem a merda, cara. É onde que vem a merda. Porque se você começa a trazer esses elementos, eles não tinham nem função, eles não tinham porquê, e aí sua vida realmente vai começar a se desregular no nível que não deveria. Não deveria. De novo, você ainda também que está tentando fazer, que está fazendo esse movimento de autodiagnosticar, cara, procura ajuda primeiro. Procura ajuda. O que eu falo e eu escuto, o que eu falo para mim, na minha mente, eu ouço de um modo. O que eu falo para as pessoas, elas ouvem de outro modo. E esse é o ponto que o profissional te ajuda. Beleza? E aí tem essa questão da romantização, cara, das doenças mentais, que é o seguinte, porra, velho, é triste, porque assim, automaticamente eu vou fazer um vídeo falando só da cultura da superação, vou montar um vídeo específico para isso, mas automaticamente todo mundo hoje quer ter, como eu falei no outro vídeo, quer ter um motivo para dizer que passou por algo difícil e superou. Isso é complicado, cara, é complicado, porque de novo, a gente não mede sofrimento, não dá para medir, mas dá para medir dificuldade. E aí você
muitas vezes, e às vezes não é tão intencional quanto parece, não é tão planejado quanto parece, mas às vezes eu crio dificuldades para dizer que eu passei pelas dificuldades e superei as dificuldades, né? E aí uma dificuldade que é muito acessível e simples são as doenças mentais. Cara, você viu ali, como eu disse, descreveu, notou, leu ali sobre a doença, você já tá mal, tal, se tiver uma questão hipocondríaca, então hipocondríaco é aquele cara que tem várias, quer ter várias doenças ali, não é que ele quer ter, mas ele tem um movimento de ter para si as doenças, né? Se tem aquela questão hipocondríaca, fechou, cara, bateu. Então vamos ter essa doença agora, eu tenho, vou superar. Pô, às vezes tu nem tem, velho, tu nem tem. Beleza, galera, espero que tenha feito sentido, eu falei, tentei ser sucinto, mas é um tema que ele é pesado, ele é massivo. Tá, agradecer de novo o Alan aí, cara, valeu. E vocês também, galera, quem estiver vendo esse vídeo, tiver sugestão, pensamento aí, joga aí pra nós aí. Pô, se eu achar tranquilo, se eu souber falar, a gente vai falar aqui no vídeo, entendeu? É isso, é. Então, agradecido aí, espero que vocês tenham curtido, espero que tenha sido relevante, que faça diferença pra vocês, né? Beleza, Diego foi aí na voz, trazendo aquela mensagem consciente pra nós e valeu.